O calor era insuportável, pior que o deserto, enquanto Shunan cruzava ao país em um trem-bala. Ele tinha um objetivo fixo: localizar sua noiva. Ao desembarcar, o clima abafado quase o derrubou e as orientações confusas do seu mentor só pioravam a situação. Shunan não era qualquer um. Ele atuava como um agente de elite em operações globais perigosas, sempre atrás de lucro e adrenalina. No meio de uma dessas missões, resolveu que era hora de resolver sua vida pessoal. De repente, o rádio gritou. Era um chamado desesperado. Entre chiados e falhas no sinal, ele tentou entender o que seu mestre dizia. O choque veio rápido. Sua noiva corria risco de morte. A notícia caiu como uma bomba. Sem sinal e com o rádio morto, Shunan largou tudo. A missão profissional não importava mais. Ele precisava partir imediatamente. Sobre um sol escaldante que fritava o asfalto, o rapaz vagava perdido pelas ruas, exausto e sem direção. Precisava chegar à Universidade Minchen, mas não fazia ideia do caminho. Ao tentar pedir ajuda, segurou um jovem pelo ombro, mas o garoto entrou em pânico total. O adolescente fugiu berrando por socorro, achando que seria executado ali mesmo. Shunan ficou perplexo com a paranoia das pessoas hoje em dia. Enquanto reclamava da grosseria alheia, uma voz feminina o interrompeu, oferecendo uma chance de ganhar dinheiro fácil. Ele desdenhou de início, mas, ao ver a mulher se afastar, voltou atrás no grito. O trato foi feito. Ela queria avaliar o potencial do rapaz e, surpresa com a sujeira, resolveu dar um jeito na aparência dele. Com paciência, a mulher usou vários lenços para remover a fuligem do rosto do combatente. Quando a última camada de sujeira saiu, o impacto foi imediato. Diante dela, surgiu um homem jovem, de traços marcantes e presença intimidadora. A moça ficou em choque, admirada não apenas com o rosto de galã, mas com o porte físico impecável de Shunan. Shunan encarava o vazio, perdido em pensamentos. Quanto tempo já se passou? Refletiu ele, enquanto a realidade ao redor começava a mudar de ritmo. A mulher que o limpou não perdeu tempo. Ela o analisou de cima a baixo, satisfeita por ter encontrado uma joia bruta antes que outros atravessadores de talento o notassem. Sem entender que estava sendo caçado por gente perigosa, o rapaz apenas aceitou o convite e a seguiu. Eles entraram em um prédio empresarial imponente, um labirinto de salas idênticas até chegarem ao escritório principal. Lá, o ar era frio e profissional. Uma jovem de terno com um olhar afiado os aguardava. A porta se abriu. A recrutadora, tratando a chefe como Ming, apresentou Shunan como o resgatado da vez. Ming tomava seu chá, estudando o ambiente com uma calma glacial. Shunan não ficou atrás. Seus olhos de agente mapearam cada detalhe da mulher à sua frente, reconhecendo uma beleza impressionante naquela postura rígida. Mas o clima pesou quando o assistente da chefe, um sujeito chamado Men Men, resolveu dar seu palpite. Ele admitiu que o rapaz era bonito, mas o detonou logo em seguida, dizendo que ele tinha a cara de um ignorante vulgar que só traria dor de cabeça. A discussão entre os subordinados continuou sobre a cabeça de Shunan. A recrutadora implorou por paciência, alegando que o prazo estava acabando e aquele era o melhor material disponível. Ming, convencida pela lógica de que o rapaz seria apenas um descartável para ganhar dinheiro e sumir, deu o sinal verde. Men Men, com um sorriso cínico, disparou a bomba. A partir daquele momento, a poderosa Ming seria a namorada dele. Shunan quase engasgou. Aquilo não era um emprego, era um teatro. Ele perguntou se o delírio era real e Men Men cortou suas asas. Seria apenas uma namorada de mentira. O trabalho era simples: aparecer nos lugares certos, na hora certa e fazer o papel de acompanhante. O pagamento? Dólares americanos por cada encontro. Shunan aceitou rápido demais, o que despertou desconfiança. Ele apenas deu de ombros. Não tinha para onde correr. Enquanto admirava a beleza da sua futura patroa namorada, Shunan foi direto ao ponto. Queria o pagamento adiantado. Ele literalmente virou os bolsos vazios para provar que estava na miséria total. A recrutadora, comovida, implorou para a irmã, a supervisora, liberar o dinheiro, dizendo que o coitado morreria de fome se não fosse ajudado. Ming hesitou, mas exigiu os documentos. Em vez de uma identidade comum, Shunan sacou seu passaporte. Ao ver o nome no papel, a garota caiu na gargalhada, achando a graça suprema. O agente não aguentou o deboche e soltou o verbo, gritando com ela ali mesmo. A mulher aceitou o passaporte, soltando um comentário ácido. Sem aquilo, ninguém daria emprego para um sujeito com cara de peão de obra vindo do interior. Ela deu as costas, avisando que o celular dele deveria estar ligado dia e noite para emergências.
Antes que ela sumisse, Shunan berrou. Ele tinha uma dúvida crucial. O que ela sabia sobre a Universidade Minshen? A reação da garota foi de puro choque. Com os olhos cerrados, ela quis saber como um tipo como ele conhecia aquele lugar. Shunan, mantendo o mistério, apenas rebateu se o campus era algum bunker secreto, reforçando que tinha alguém importante para localizar ali. Após um silêncio tenso, ela decidiu ceder e providenciou um carro para ele. O motorista pisou fundo. Em poucos minutos, Shunan desembarcava nos fundos da universidade, com o sangue fervendo de empolgação. O reencontro com sua noiva estava a um passo de distância. Mas o clima de romance foi cortado pelo som de confusão. Ali perto, um grupo de marginais encurralava uma jovem, exigindo cada centavo que ela carregava. A cena era patética. A moça, tremendo de pavor, entregou o que tinha na bolsa. Mas o chefe da gangue não se deu por satisfeito. Ele queria algo mais valioso. Shunan, assistindo a tudo com um tédio mortal, resolveu abrir a boca, mas não para salvar a pele da garota. Ele chamou o bandido de idiota. Por que perder tempo assaltando uma pobre coitada? Se queria dinheiro de verdade, que fosse procurar alguém que realmente tivesse posses. A garota, que se achava a elite, quase caiu para trás com a ofensa. Além de não ajudá-la, o estranho ainda chamava de miserável e dava consultoria de assalto para os bandidos. O chefe da gangue, um tal de Shumo, perdeu a paciência. Enquanto os capangas cochichavam com medo de um tal de Yu Liang retornar da América e acabar com a raça deles, Shumo rosnou. Ele prometeu estraçalhar qualquer um que cruzasse seu caminho e avançou contra Shunan, perguntando se ele estava querendo morrer cedo. O bando partiu para o ataque como uma horda de animais. Shunan nem se deu ao trabalho de mudar de postura. Com um soco explosivo que parecia carregar o peso de um caminhão, ele mandou os agressores pelos ares. Os bandidos voaram como bonecos de pano, caindo gemendo no chão enquanto o rapaz limpava as mãos, decepcionado com a fraqueza dos adversários. Nem deu para aquecer, debochou ele enquanto a garota resgatada assistia a tudo com um sorriso de quem acabou de ver um milagre. Shunan ficou ali parado, meio sem jeito enquanto a garota o encarava. Ele tentou ser modesto, dizendo que não precisava de agradecimentos, mas a reação dela foi um balde de água fria. Após um silêncio cortante, ela disparou. "Você armou tudo isso, não foi?" O rapaz quase caiu para trás. Ele não entendeu nada, mas a garota já estava com a teoria pronta na cabeça. Como alguém poderia chutar bandidos a metros de altura se não fosse um dublê de filme de ação? Para ela, tudo não passava de um teatro barato. Ela acusou Shunan de ter contratado os bandidos só para surgir como um príncipe num cavalo branco e impressioná-la. Antes de sair batendo o pé, ela ainda o chamou de bandido nojento, deixando o agente estático, processando aquela loucura. O mundo estava realmente de cabeça para baixo. Ele salvava alguém e ainda saía como o vilão da história. Ainda resmungando sobre como nada naquela cidade fazia sentido, Shunan sentiu um toque repentino no ombro. O instinto de combate gritou. Em um movimento rápido e brutal, ele já estava pronto para neutralizar a ameaça por trás, mas parou ao ouvir o estranho implorar pela vida, jurando que era apenas um cidadão de bem. O sujeito, cheio de dentes e animação, disse que percebeu de longe que Shunan era um visitante em busca das gatas da universidade. O cara se apresentou como Machao e se gabou de ser o informante número 1 do pedaço. Ele foi direto. Por Shunan ter pinta de galã, ganharia até um desconto nas informações sobre as musas do campus. Shunan, sem tempo a perder, foi direto ao ponto e perguntou quem era a garota mais bonita daquele lugar. Machao riu, dizendo que essa era a pergunta que todos faziam, e prometeu abrir o jogo se o rapaz o ajudasse com um favorzinho depois. A lista de Machao era seleta. Ele revelou que existiam 4 grandes beldades na instituição. A primeira era Lu Susu, uma estudante de inglês, famosa por sua beleza intocável e por nunca ter dado chance a nenhum namorado. Shunan percebeu que era justamente a garota que ele acabara de salvar. A segunda era conhecida pelo apelido sinistro de Pequena Bruxa Malvada, uma garota que botava medo em qualquer um. Sobre as outras duas, o mistério era maior. Sem paciência para enrolação, Shunan interrompeu. Qual delas é a melhor de todas? Machao foi direto. Não dava para escolher. Todas eram deusas sem comparação. Logo depois, ele cobrou o favor. Precisava de braço para carregar uma montanha de mercadorias. Shunan suspirou, perguntando-se como sua vida de agente de elite tinha virado aquilo, mas não recuou. O cenário era um caminhão abarrotado de caixas de comida. Machao explicou que ia abrir uma barraca e pretendia levar tudo numa tacada só. Shunan não perdeu tempo com conversa fiada. Ele esticou uma lona no chão e começou a empilhar as caixas sob o olhar desesperado de Machao, que jurava que o tecido ia rasgar e o plano ia por água abaixo. Foi aí que o show começou.
Shunan tensionou os músculos, ergueu a carga colossal acima da cabeça e disparou em alta velocidade como se carregasse penas. Ma Chao quase caiu para trás, chocado com aquela força sobre-humana. Enquanto isso, em outro canto da cidade, o clima esquentava. Shen Shao, o chefão dos bandidos, surgiu para ver o rastro de destruição. Ele chutou seus subordinados inúteis, chamando-os de escória, e jurou que o desgraçado que fez aquilo pagaria com sangue. Alheio à ameaça, Shunan descarregava o transporte profissional no local combinado. Ma Chao estava em transe, chamando o rapaz de mágico e implorando por uma parceria fixa com lucros divididos. Para Shunan, dinheiro extra nunca era demais, especialmente em um trabalho tão simples. Ma Chao, tentando animar o parceiro, começou a descrever o cenário da noite. O lugar ficaria lotado de beldades de pernas longas e roupas curtas. A conversa descambou para o que definia uma mulher bonita. Enquanto Ma Chao se perdia em detalhes, Shunan fez um gesto com as mãos para ilustrar o que considerava essencial: curvas marcantes e presença. Mas, ao fazer o movimento, o flash do que aconteceu mais cedo o atingiu como um raio. Ele lembrou que, no meio da confusão com os valentões, acabou encostando onde não devia na garota que salvou. A fúria dela foi instantânea. Antes que ele pudesse explicar que foi um acidente no calor da luta, a moça o carimbou como um pervertido nojento e descarregou um soco brutal direto no seu rosto. Shunan ainda sentia o rosto arder de vergonha e ressentimento. Ele não conseguia engolir como uma boa ação terminou com ele sendo nocauteado pela própria pessoa que protegeu. O tapa que Shunan levou da garota que salvara ainda ardia, mas Ma Chao, com sua filosofia de boteco, tentou convencê-lo de que aquilo era um beijo da sorte. O amigo já tinha garantido o esquema com o chefão. Shunan agora tinha um teto, mesmo que fosse o armazém fedendo a comida estocada. Mas o descanso de guerreiro durou segundos. O celular berrou no bolso e a voz de Mei Mei veio como uma chicotada. Ela não queria saber de desculpas. O trabalho começava no dia seguinte e o atraso seria punido com rigor. No coração da cidade, o encontro foi puro caos. Mei Mei avistou Shunan e já saiu puxando pela gola, reclamando que o cronograma de compras estava um lixo. O rapaz não entendia por que precisava de roupas novas para um trabalho, até que ela jogou a real. Ele seria o acompanhante em um banquete de luxo e não podia aparecer com cara de quem dorme em cima de caixas de papelão. Eles invadiram uma boutique que parecia um carnaval de cores. Flower, o estilista que mais parecia uma pintura abstrata, quase teve um treco ao analisar o físico de Shunan. Ele chamou o rapaz de gostoso sem pudor nenhum e disse que sua musa inspiradora tinha acabado de despertar. A primeira tentativa foi o visual verão quente e perigoso. A tela do provador se abriu e lá estava Shunan, jaqueta carmesim berrante, calça justa e uma rosa na mão. Mei Mei quase teve um AVC de tanto desgosto. Parecia um figurante de novela barata. Flower não se deu por vencido. Tentou o estilo garoto gentil e refrescante. Quando Shunan saiu, parecia um estudante de elite que nunca quebrou uma regra na vida, com óculos de grau e uniforme impecável. Mei Mei vetou na hora. "Você vai a uma festa, não fazer prova de matemática", gritou ela. O tempo voava, roupas eram arremessadas para todo lado e o desespero batia, enquanto Minjeu, a chefe, já estava no evento esperando por eles. No banquete, a tensão era outra. Minjeu estava cercada por urubus sociais. Um conhecido metido a galã de jardim resolveu que era o momento de dar o bote. Ele se aproximou com um sorrisinho cínico e sugeriu que ela fosse ver a lua com ele, já tentando agarrar sua mão à força. Foi nesse exato segundo que a mão de Shunan, agora devidamente trajado, fechou como uma garra de aço no pulso do sujeito. O olhar de Shunan era puro veneno. Ele não pediu, ele ordenou com uma voz que fez os cristais do salão vibrarem. "Solte a mão da minha namorada." Minjeu sentiu um alívio que quase a fez fraquejar nas pernas. O tal conhecido ficou pálido, sem entender de onde tinha saído aquele segurança com cara de modelo. Ele tentou crescer, perguntando por que ela nunca mencionou que tinha alguém. A chefe, entrando de cabeça na mentira, inventou que o namorado era um executivo internacional que vivia em aviões. O idiota, tentando recuperar a dignidade, começou a disparar insultos pesados em inglês, achando que Shunan era só um capataz musculoso e analfabeto. Ele ria,
perguntando na língua estrangeira como um animal daqueles conseguia fechar negócios sem entender o básico. Mal sabia ele que estava cutucando um agente de elite com a vara curta. O alívio de Mingeu ao ver Shunan era nítido. O rapaz, mantendo o personagem, justificou o atraso com a desculpa clássica de problemas na empresa. O rival, um tal de Xiao Shu, um dos chamados 4 príncipes da cidade, não engoliu a história. Ele começou a bombardear Shunan com ofensas em inglês, rindo da suposta ignorância do Brutamontes. Mingeu ficou tensa, temendo que o disfarce de executivo internacional desmoronasse ali mesmo, já que o rapaz parecia não entender uma palavra. Mas Shunan estava apenas jogando com a presa. Com um sorriso cínico, ele pediu desculpas por não ter entendido de primeira, alegando que o sotaque de Xiao Shu era meio estranho. O clima foi interrompido pelo anfitrião, Tal Dodói, que subiu ao palco para anunciar um investimento pesado vindo da Europa. Enquanto o discurso sobre lucros e progresso rolava, nos bastidores, o sangue fervia. Outro príncipe, Shen Yongming, observava a cena com ódio. Ele descobriu por Xiao Shu que Shunan não era apenas o namorado de Mingeu, mas também estava bem próximo de Meng Meng. Para Shen, aquilo era uma declaração de guerra. Ele estava convencido de que o protagonista queria roubar sua futura esposa. Enquanto Shen planejava quebrar a cara de Shunan, Meng Meng cochichava com o rapaz, chocada com o inglês impecável dele. Ele desconversou, dizendo que só sabia o básico. Foi quando Shen Yongming se aproximou, tentando marcar território com um presente. Entregou um cartão de crédito de luxo para Meng Meng. A garota aceitou com um sorriso forçado, mas a humilhação para Shen foi total quando ela, sem hesitar, repassou o cartão direto para a mão de Shunan. Espumando de raiva, Shen Yongming tentou manter a fachada de homem de negócios. Ele se apresentou como dono de uma rede de lojas e perguntou as intenções de Shunan. O agente, com uma confiança inabalável, afirmou que estava ali para abrir sua própria rede em Minshen. Quando questionado sobre sua origem, Shunan soltou a cartada final. Sua família comandava negócios pesados diretamente no Oriente Médio. O que era para ser uma humilhação virou um checkmate. Enquanto o aperto de mão entre Shunan e Shen Yongming se prolongava, o clima era de puro gelo. Shen sentia os dedos sendo esmagados e a paranoia subia à cabeça. Se aquele sujeito lidava com armas no Oriente Médio, ele não era um empresário comum. Era um homem perigoso com um passado manchado de sangue. Shunan, com o sorriso de deboche, manteve o aperto até que o rival, sentindo a derrota, pediu para soltar. O agente ainda brincou, dizendo que achava que o príncipe era um grande fã de cumprimentos calorosos. Xiao Xiu tentou quebrar o gelo com piadinhas, dizendo que os dois pareciam grandes amigos, e logo mudou o assunto para os investimentos estrangeiros. Ming Zhu, mantendo a postura de gelo, cortou o papo. Não tomaria decisões sem o pai dela. O grupo combinou um encontro com o influente Tio Kai para o dia seguinte, uma reunião que serviria de prova de fogo para Shunan. Se ele fosse realmente quem dizia ser, teria que encarar a velha guarda da cidade. Na volta para casa, o silêncio no carro era tenso. Meng Meng explodiu em críticas, dando uma bronca em Shunan por ter inventado que era um traficante de armas internacional. Se você continuar se gabando desse jeito, a mentira vai desmoronar e não vai ter como voltar atrás, disparou ela. Ming Zhu permanecia calada, calculando se levaria ou não aquele namorado explosivo para a casa do tio. O sermão foi interrompido por um grito de Shunan. Cuidado! Pela lateral, carros pretos surgiram como sombras e atingiram o veículo delas com um estrondo metálico. No momento do impacto, o instinto de Shunan falou mais alto. Ele se jogou sobre as companheiras para protegê-las dos estilhaços. O carro parou, cercado. Um brutamontes abriu a porta berrando que tinham encontrado o alvo, mas não contava com a fúria de Meng Meng. Mesmo em desvantagem, a garota saltou do banco do motorista e desferia um soco certeiro no gigante, gritando que ninguém encostaria em Ming Jue enquanto ela estivesse viva. Ela lutava como uma leoa, desarmando os primeiros que se aproximavam. Vendo o caos, Meng Meng gritou para Shunan fugir com a patroa, mas o rapaz apenas soltou uma risada sombria. Ele não ia fugir. Aquela era a hora de mostrar por que era um agente de elite. Os bandidos riram, achando que o almofadinha de terno seria uma presa fácil. "Esconda-se, seu idiota!" gritou um deles, mas Shunan já tinha partido para o ataque. Ele não perdeu um segundo sequer. Com um grito de determinação que ecoou pela estrada deserta, ele avançou contra a gangue com a velocidade de um raio.
pronto para transformar aqueles marginais em poeira. Shunan não correu, ele voou, usando técnicas que fariam qualquer mestre de artes marciais parecer um amador. Ele desarmou a quadrilha inteira em um piscar de olhos. Os bandidos, que antes riam, agora formavam um tapete de corpos gemendo no asfalto, incapazes de sequer levantar a cabeça da poeira. O agente limpou as mãos com um desdém absoluto, soltando um pronto carregado de confiança. Suas companheiras assistiam a tudo em choque, tentando processar onde aquele executivo tinha aprendido a lutar como um exército de um homem só. Preocupado, Shunan se aproximou de Meng Meng para avaliar os danos. A garota, tentando manter a pose de durona, disse que era só um arranhão de nada, mas o rapaz não aceitou desculpas. Ele sacou uma pomada especial do bolso, avisando que o remédio era tiro e queda para curar ossos e tecidos, embora ardesse como um inferno. Enquanto aplicava o medicamento com uma delicadeza inesperada no braço dela, ele soltou a pergunta que realmente importava. Era verdade que Ming Jue já tinha um compromisso sério? A resposta veio na manhã seguinte, direto na Cova dos Leões. Diante do influente Chiu Kai, a confirmação de que Shunan era o namorado oficial caiu como uma granada. Yi Shen, o pai de Ming Jue, explodiu. Ele descarregou um soco na mesa que fez os talheres saltarem, furioso por ter sido o último a saber de algo tão vital. A confusão tomou conta da sala, até que Xiao Xiyu, o conhecido metido à besta, resolveu meter o bico onde não foi chamado, achando que estava ajudando ao dizer que todo mundo já sabia. Shunan fuzilou o sujeito com o olhar. O desgraçado estava sabotando o plano com sua língua solta. De forma bizarra, o Chiu Kai mudou da fúria para o riso em um segundo. A instabilidade emocional do velho deixou todos em silêncio absoluto. Com uma calma que dava a calefrios, ele elogiou o nome de Shunan e convidou todos para a sala de estar. Sentados em poltronas luxuosas, o assunto caiu no que interessava, o tal grupo de investimento europeu. Xiao Xiu, tentando recuperar terreno, jogou Shunan na fogueira, dizendo que a família dele, por viver no exterior, seria a ponte perfeita para o negócio. O Chiu Kai arqueou a sobrancelha, querendo detalhes sobre o sustento da família de Shunan. Antes que o protagonista pudesse abrir a boca, Xiao Xiu interrompeu de novo, querendo dar um toque especial à história. Ele começou a engrandecer a base da família Shunan, dizendo que eles não eram simples vendedores, mas que dominavam o setor de segurança e logística no Oriente Médio, protegendo os maiores bilionários do deserto. Xiao sorria, achando que estava exaltando o rapaz, sem imaginar que ligar Shunan a organizações armadas era exatamente o que poderia fazer a família Kai, que preza pela legalidade dos negócios, chutar o protagonista para fora dali permanentemente. O clima na sala mudou quando Chiu Kai revelou seu interesse pelo Oriente Médio. Ele confessou que sua mineradora sonhava em abocanhar campos de petróleo na região, já que para ele, o ouro negro era a única moeda que importava. Shunan, jogando o jogo, não perdeu tempo e estendeu o tapete vermelho, convidando o velho para levar seus negócios para o deserto sob sua proteção. Mas Xiao Xiu, tentando parecer o espertão da mesa, começou a destilar pessimismo. Ele alertou que o Oriente Médio era um barril de pólvora e que qualquer senhor da guerra local poderia tomar os poços do Chiu Kai na força bruta. Ming Jue observava tudo em silêncio, percebendo que o pai estava cada vez mais impressionado com a postura de Shunan. A tensão subiu quando Xiao sugeriu, de forma suja, que eles deveriam usar métodos de intimidação para forçar os investidores europeus a cooperarem. O Chiu Kai, um homem de negócios à moda antiga, achou a proposta absurda e de baixo nível. Xiao tentou se justificar dizendo que apenas seguia os passos do tio, mas o velho não caiu na conversa fiada. Para o Chiu Kai, Xiao Xiu não passava de um falastrão que falava abobrinhas. Shunan, no canto, pensava a mesma coisa. O sujeito era um completo idiota. Assim que a reunião terminou, o grupo deu o fora dali, deixando o velho processando as propostas no seu escritório. Quando se aproximavam de um arranha-céu, o destino colocou Chen Yueming no caminho deles novamente. O príncipe encostou um ônibus luxuoso e, com o olhar carregado de ódio para Shunan, tentou convencer Ming Jue a subir no veículo para um passeio. Ele estava desesperado para humilhar o protagonista e recuperar o terreno perdido.
Ming Jue, sem paciência para os joguinhos de Chen Yueming, deu um fora imediato. O riquinho, espumando de raiva, quis saber por que ela se recusava a entrar. Shunan, com aquele deboche afiado, sugeriu que o ônibus dele jamais conseguiria atravessar os túneis que eles tinham pela frente e que o melhor era todo mundo apertar o passo no carro. Meng Meng ainda deu a estocada final, reclamando da falta de espaço e da pressa para trocar de roupa. Enquanto o carro arrancava, deixando Chen Yueming gritando sozinho no meio da rua, Shunan se acomodou no banco, saboreando a fúria do rival. Enquanto Chen Yueming espumava de raiva olhando o carro de Shunan sumir no horizonte, a sorte dele só piorava. Ele estava tão cego de ódio que nem viu a viatura encostando. A polícia não quis saber de nome importante ou ônibus de luxo. O estacionamento ali era proibido e a multa veio pesada. Quando ele se recusou a tirar o veículo, os policiais chamaram o guindaste e rebocaram o ônibus direto para o pátio, deixando o riquinho a pé sob o olhar cínico de Xiao Xiu. Enquanto isso, Chunan e as garotas cruzavam uma ponte, mas o clima de paz durou pouco. Meng percebeu que estavam sendo caçados novamente. Um carro preto vinha na cola em alta velocidade e logo atrás dele um SUV surgiu como um rolo compressor, pronto para esmagar o veículo do protagonista. Chunan, com reflexos de quem já sobreviveu a campos de batalha, executou uma manobra brusca. Ele tirou o carro da frente no último segundo, fazendo com que o carro preto, onde estavam Chen Yueming e Xiao Xiu, colidisse violentamente contra o SUV dos perseguidores. Meng Meng, tensa, avisou que podiam ser os mesmos bandidos da emboscada anterior. Chunan, mantendo sangue frio, ordenou que elas ficassem no carro enquanto ele ia resolver a situação. Do carro preto, Chen Yueming saiu possesso, berrando e ameaçando os ocupantes do SUV sem saber com quem estava mexendo. O problema é que o SUV estava lotado de brutamontes temperamentais que não aceitavam desaforo. Antes que Chen terminasse a primeira frase, levou um tapa de mão aberta que quase o fez beijar o asfalto. Xiao Xiu tentou intervir e também foi nocauteado com um soco certeiro. Foi então que Chunan se aproximou. Com um tom de voz irritantemente calmo e amigável, ele começou a pregar sobre paz e harmonia, sugerindo que todos chegassem a um acordo civilizado. Os grandalhões, achando que Chunan era só mais um palhaço, rosnaram para ele cuidar da própria vida e prometeram esquartejá-lo ali mesmo. Foi o maior erro deles. Sem esforço, Chunan transformou os gigantes do SUV em montes de carne desmaiada. Após o massacre silencioso e eficiente, ele ainda teve o deboche de perguntar se os agressores estavam bem antes de voltar tranquilamente para o carro das garotas. Ele garantiu que estava tudo sob controle e que aquela luta nem tinha servido para aquecer. Chen Yueming, humilhado e com a cara inchada, rosnou para Xiao Xiu que o plano deles tinha sido um desastre total. Xiao, desesperado para se redimir e recuperar o ego ferido, sacou o celular. Ele ligou para um contato chamado Li Yang, exigindo reforços imediatos perto do zoológico. Pouco tempo depois, o estacionamento foi invadido por carros pretos carregados de homens prontos para a guerra. Xiao Xiu estava radiante, quase pulando de alegria. Ele apontou para os carros que chegavam, jurando que seus reforços haviam estacionado para limpar sua honra e fazer Mingju cair de amores após o show de autoridade. No carro, as garotas observavam a movimentação com apreensão, enquanto Chen Yueming e Xiao Xiu corriam em direção aos recém-chegados, berrando ameaças e prometendo que ninguém sairia impune dali. O choque de realidade foi brutal. Em vez de uma recepção amigável, Chen Yueming foi recebido com uma tacada de beisebol na cabeça que o fez ver estrelas. Xiao Xiu, paralisado pelo pavor, tentou balbuciar que aquilo era um erro, mas não houve tempo. Um golpe seco o derrubou no asfalto. No chão, ao lado de sua mão trêmula, o celular brilhou com uma notificação cruel. Li Yang avisava que estavam presos no congestionamento e que demorariam a chegar. O exército que cercava o carro de Chunan não era de aliados, mas de inimigos profissionais. Homens armados fecharam o cerco. O líder da gangue, com o cano da arma frio e implacável, rosnou que Mingjue não teria a sorte de escapar como no dia anterior. O pânico tomou conta do veículo. As garotas tremiam e Mingjue, num momento de desespero, lamentou que os negócios do pai estivessem atraindo aquele tipo de violência. Para piorar a sensação de abandono, a porta se abriu e elas viram Shunan disparar em fuga, gritando a plenos pulmões que era jovem demais para morrer. Meng Meng, decepcionada, bufou que tinham escolhido o covarde errado para protegê-las. Um tiro rasgou o silêncio.
estilhaçando o vidro e trazendo o cheiro de pólvora para dentro do carro. O chefe dos bandidos perdeu a paciência e exigiu que a senhorita Tsai saísse imediatamente. Mingjue, percebendo que era o único alvo, decidiu se entregar para poupar a vida de Meng Meng. Em meio ao caos, uma memória de infância a atingiu. Ela se viu pequena, diante da TV, assistindo a um conto de fadas onde o príncipe salvava a princesa no último segundo. Ela sempre acreditou que teria seu próprio herói. Com o coração pesado, ela caminhou em direção ao carro preto dos sequestradores. O líder já estava com a mão na porta, pronto para jogá-la lá dentro, quando o impossível aconteceu. Um vulto se moveu com a velocidade de um predador. Em um movimento plástico e letal, alguém imobilizou o chefe por trás e arrancou a arma de suas mãos como se fosse um brinquedo. Era Shunan. O covarde que fingiu fugir para flanquear os inimigos estava ali, com o olhar gélido de quem domina a situação. Ele derrubou o líder no chão com um golpe seco, e antes que a garota pudesse processar o milagre, ele o envolveu nos braços. Mingjue, em choque, só conseguia balbuciar o nome dele. Com uma voz firme que dissipou todo o medo dela, Shunan deu o veredito. Não se preocupe, eu cheguei. O alívio inundou o peito de Mingjue ao sentir a presença firme de Shunan. Ele observava os bandidos rendidos e amarrados como fardos de lixo, ponderando se o destino deles seria a delegacia ou algo mais definitivo. Os marginais, tremendo de pavor, imploravam por misericórdia, perguntando se ele ia fazer como nos filmes e eliminá-los ali mesmo. Enquanto isso, a dupla dinâmica de fracassados, Xiao Shiyu e Chen Yueming, retornava à cena, tentando limpar a própria barra. Xiao jurava de pés juntos que nunca tinha visto aqueles rostos, enquanto Chen balbuciava que tinha até identificado um dos agressores, tudo para esconder a vergonha de terem sido nocauteados por tacos de beisebol. Meng Meng, sem paciência para o teatro dos dois, cortou a conversa e disse que ainda tinham um compromisso, o show no pavilhão. Mingjue concordou, mas apenas para manter as aparências e não levantar suspeitas entre a elite da cidade. Ao chegarem ao evento, os príncipes sentaram-se ao lado das garotas, tentando desesperadamente retomar a pose. Xiao Shiyu contava histórias mirabolantes de brigas antigas, garantindo que se os bandidos não tivessem usado truques sujos, ele teria acabado com todos. Meng Meng apenas mandou que calassem a boca para que pudessem assistir à apresentação. O clima mudou quando o mestre de cerimônias subiu ao palco. Ele anunciou que precisava da mulher mais bela da plateia para o número de abertura. O holofote varreu o salão e, como era de se esperar, parou sobre Mingyi. O apresentador insistiu que ela subisse ao palco. Embora Shunan estivesse incomodado e não quisesse soltar a mão dela, Mingyi aceitou o desafio, animada com a chance de ver um truque de magia de perto. No palco, ela foi orientada a sentar-se em uma cadeira solitária e encarar a plateia sem piscar. O mágico cobriu a garota com um pesado manto vermelho e começou o suspense, prometendo semear a magia. A plateia parou de mastigar pipoca. O silêncio era absoluto. Quando ele contou até 3 e puxou o pano com um movimento teatral, o choque foi total. Mingyi tinha evaporado. No lugar da garota, dezenas de serpentes famintas começaram a brotar da cadeira, rastejando em direção ao público. O pânico foi instantâneo. Pessoas gritavam e se atropelavam na fuga desesperada, transformando o pavilhão em um caos de cadeiras viradas. No meio da multidão histérica, Shunan era o único que não recuava. Ele saltou no palco, com os olhos injetados, ignorando o perigo. Com um movimento bruto, ele chutou a cadeira e as cobras para longe, percebendo imediatamente que aquilo não era mágica, era um sequestro técnico. Ao mover a mobília, ele notou um alçapão camuflado sob o assoalho. Sem hesitar, ele começou a esmurrar a madeira com uma força descomunal até que a escotilha cedeu, revelando o caminho para o submundo onde sua namorada acabara de sumir. O grito de Mingyi ecoou pelo túnel, guiando Shunan como um radar. Ele se atirou pelo alçapão e deu de cara com o mágico, segurando a garota à força. Ao ver o vulto de Shunan, os olhos dela brilharam de esperança. O agente avançou, com uma voz que gelaria o sangue de qualquer um, exigindo saber quais eram as intenções daquele desgraçado. O apresentador, com o sorriso cínico de quem não tem nada a perder, debochou.
Disse que não era o que Shunan pensava, ele só estava ajudando a moça a sair dali. Antes que o rapaz pudesse quebrar a cara dele, o sujeito deu um salto ágil e sumiu por uma porta secreta, acenando um adeus irônico. Logo acima, a cabeça de Meng Meng surgiu no alçapão, chocada com a descoberta daquela passagem oculta. Ela perguntou, incrédula, se o sequestrador era um ator profissional ou um ilusionista. Shunan, com um humor ácido e sombrio, rebateu que o cara era, na verdade, líder de um cartel internacional e que a atuação era só um bico. Meng Meng bufou, achando que era apenas mais uma bravata, mas Mingui permaneceu calada. Ela sentia que as palavras dele carregavam uma verdade perigosa. Na saída, os dois príncipes inúteis, Xiao Xiu e Chen Yueming, surgiram tentando fingir preocupação. Xiao começou um interrogatório cansativo, jurando que as procurou por todo o pavilhão e que só não as encontrou porque a multidão o empurrou para fora. Mingui, exausta de tanta hipocrisia e tonta com o susto, cortou o papo e ordenou que todos fossem para casa. Enquanto eles se afastavam, o ilusionista os observava das sombras. Ele ligou para o chefão, Han Shao, relatando mais um fracasso épico. O líder, do outro lado da linha, quase atravessou o telefone de tanta fúria, chamando o subordinado de incompetente por não conseguir capturar uma única mulher. O ilusionista, temendo pela vida, sugeriu que talvez fosse mais fácil simplesmente matá-la, mas Han Shao esmurrou a mesa, furioso. Ele queria a garota viva, sequestrada e depois solta, por motivos que só ele sabia. O ultimato foi dado. Se falhasse de novo, o mágico não teria uma próxima vida para contar história. Já no carro, em alta velocidade para garantir que estavam longe de qualquer perigo, o clima finalmente começou a baixar. Schumann notou que Minju ainda tremia e, tentando quebrar o gelo à sua maneira, perguntou se ela estava com fome. Do porta-luvas, ele sacou o que considerava um banquete, pacotes de ração barata de camarão. Meng Meng quase teve um colapso, perguntando como ele tinha coragem de oferecer aquela comida de quinta categoria para uma herdeira como Minju. Shunan nem se abalou, deu de ombros e disse que, se não quisesse, era só não comer. Eles seguiram viagem sob o silêncio da noite até pararem em frente à mansão de Minju. A despedida na mansão foi marcada por um voto de confiança. Minju entregou as chaves do carro nas mãos de Shunan, deixando o veículo sob sua total responsabilidade. O rapaz, que não é bobo, agradeceu a moral e partiu. De volta ao seu refúgio, Ma Chao já o aguardava com uma pilha de sacolas e um senso de urgência irritante. Ele empurrou os pacotes para o protagonista, alegando que os pedidos estavam acumulados e precisavam ser entregues agora. O problema começou com a primeira missão. Shunan deveria levar um pacote de absorventes femininos até o banheiro do prédio de salas de aula da universidade. Ele travou na hora, alegando que não tinha como invadir o banheiro das garotas. Ma Chao, insistente, garantiu que o sinal já tinha batido, as aulas tinham começado e o local estava deserto. Sob pressão, Shunan subiu os degraus, mas a realidade era bem diferente do que o amigo prometera. Lá dentro, Lin Shu, a mesma beldade que ele já havia cruzado antes, aproveitava o silêncio para um banho rápido, totalmente alheia ao perigo. Shunan, tentando ser discreto, mas direto, gritou da entrada perguntando se tinha alguém. Ele avisou que estava ali apenas para entregar a encomenda urgente. Ao ouvir a voz masculina, Lin Shu fechou a torneira no ato. Sem demonstrar pânico inicial, ela pediu que ele entrasse e deixasse o pacote na frente da porta da cabine. Shunan entrou como se estivesse pisando em ovos, olhando para todos os lados para não ser flagrado naquela situação comprometedora. Quando Lin Shu abriu a porta apenas o suficiente para estender a mão, o choque foi mútuo. Ao reconhecer o rosto do bandido que ela acreditava estar a perseguindo, a garota entrou em pânico total. Em um reflexo desesperado, ela tentou bater a porta com toda a força para se proteger. O impacto da porta atingiu o braço de Shunan e o pacote de absorventes voou direto para dentro de uma lata de lixo imunda. Lin Shu ficou estática, olhando para a encomenda soterrada pelo lixo e perguntando entre dentes como diabos ela usaria aquilo agora. Shunan, sem paciência para o drama, rebateu que a culpa era toda dela. Se não tivesse tentado esmagar o braço dele com a porta, o material estaria intacto. Enquanto a confusão fervia no banheiro, a rotina da universidade seguia lá fora, com os corredores começando a encher novamente, e outra das grandes belezas locais se aproximando do local, atraída pelo barulho. A situação no banheiro feminino escalou de um jeito desastroso. Belly,
Outra das musas da universidade parou no corredor ao ouvir o barraco. O choque foi imediato. Uma voz masculina saindo dali? Ela não pensou duas vezes e entrou de mansinho para conferir a cena com os próprios olhos. Ao espiar, deu de cara com Shunan parado na porta, exigindo em tom de ameaça que Lin Xue abrisse a cabine de uma vez. Ele só queria resolver a bagunça do pacote, mas, para quem via de fora, o cenário era terrível. Belly surgiu com um sorriso sarcástico, perguntando se eles ainda não tinham terminado o serviço. Com um deboche ácido, ela sugeriu que os dois tinham algum tipo de fetiche estranho por encontros em banheiros públicos. Shunan tentou se defender, dizendo que ela estava tirando conclusões precipitadas, mas Belly nem deu ouvidos. Ela se aproximou do rapaz, chamando-o de bonito, e forçou a entrada na cabine para ver quem era a vítima. Ao reconhecer Lin Xue, a surpresa foi total. A estudante tentou gaguejar uma explicação, mas Belly já estava se divertindo, chamando a colega de garota travessa. Shunan insistiu que era apenas um entregador, mas Belly rebateu que, para um simples mensageiro, ele prestava um serviço personalizado até demais. Humilhada e sem saída, Lin Xue surtou. Ela saiu correndo do banheiro berrando que Shunan era um canalha. Belly ficou indignada por ter sido empurrada na fuga, mas não perdeu a chance. Lançou um olhar zombeteiro para o protagonista e exigiu o número de telefone dele, alegando que também poderia precisar de serviços especiais em breve. Enquanto isso, o clima no dormitório feminino era de enterro. Lin Xue estava inconsolável, debruçada em lágrimas porque a fofoca já tinha corrido o campus inteiro. Ela sentia que todos a julgavam pelas costas. Sua vizinha de quarto, Yuan, tentou acalmá-la, revelando que os boatos pesados tinham começado com um tal de Tao em um bar. Lin Xue jurou que nem conhecia aquele sujeito, e Yuan sugeriu que se o tal Shunan dizia ser apenas um entregador, ela deveria ir atrás dele cobrar explicações e limpar seu nome. Alheio ao drama que destruía a reputação da garota, Shunan estava em um restaurantezinho barato, tentando engolir um macarrão apimentado que ele detestava. O momento de paz acabou quando um bando de valentões invadiu o local com cara de poucos amigos. O líder do grupo, com um tom de quem manda no pedaço, exigiu falar com o dono, que saiu da cozinha tremendo. O clima de pancadaria já estava pairando no ar. O golpe era velho, mas a brutalidade era nova. O Brutamontes inventou uma história ridícula de infecção intestinal para extorquir o dono do restaurante, exigindo o pagamento de supostas contas hospitalares luxuosas. A esposa do dono ainda tentou argumentar que a comida deles era sempre fresca, mas foi silenciada quando um dos capangas destruiu o mobiliário e exigiu o dinheiro sob ameaça de demolir o local. O proprietário, já no limite, recusou-se a entregar mais um centavo. Foi o estopim. O Brutamontes o agarrou pelo pescoço, pronto para esmagá-lo. A filha do homem, Xue, correu desesperada para ajudar o pai, o que só piorou as coisas. Os bandidos, com olhares maliciosos, decidiram que a garota serviria como pagamento da dívida. Encurralado e vendo a filha em perigo, o dono do restaurante agarrou um machado de cozinha, pronto para um banho de sangue em legítima defesa. Foi nesse instante de tensão máxima que Shunan se levantou. Com uma calma irritante, ele caminhou até o balcão e depositou algumas notas na mão trêmula do dono. Ignorando o caos, ele declarou que estava apenas pagando pelo seu macarrão e pelos bolinhos fritos. A audácia do rapaz deixou os bandidos estáticos por um segundo, até que um deles, furioso com o descaso, avançou perguntando se ele achava que aquela era uma boa hora para acertar a conta. Shunan nem se deu ao trabalho de responder. Ele voltou para sua mesa, pegou os hashis e continuou comendo como se os criminosos fossem fantasmas. O chefe da gangue, sentindo-se humilhado, ordenou o ataque total. Enquanto Xue gritava para ele fugir, o agente de elite entrou em ação. Com golpes secos, potentes e de um profissionalismo letal, Shunan transformou o restaurante em uma zona de decolagem. Bandidos voavam por cima das mesas em todas as direções. Em poucos segundos, o silêncio retornou, quebrado apenas pelos gemidos dos agressores inconscientes no chão. A família do dono observava a cena em completo estado de choque. No canto do estabelecimento, uma policial que assistia a tudo sem mover um dedo finalmente se manifestou. Com um tom autoritário, ela perguntou se ele já tinha terminado o serviço. Shunan, pego de surpresa pela presença da autoridade, sentiu que o almoço ainda traria mais dor de cabeça. Mesmo após salvar a família do restaurante, Shunan acabou algemado. A polícia, sem muita conversa, ordenou que ele os acompanhasse até a delegacia.
Xue, a filha do dono, ficou desesperada e implorou para explicar que ele era o herói da história, não o vilão. Ela fez questão de ir junto para garantir que a verdade aparecesse. No interrogatório, o depoimento detalhado da jovem mudou o jogo. A polícia registrou que o rapaz agiu apenas para protegê-la. Assim que as algemas foram retiradas, Shunan não esperou pelos agradecimentos. Ele simplesmente sumiu, deixando a garota para trás com um sentimento de gratidão e uma ponta de tristeza por não ter se despedido. De volta ao seu canto, o exílio era de puro esgotamento. O dia entregando pacotes para universitários mimados tinha sido pior que uma zona de guerra. Deitado, ele só queria apagar, mas o celular vibrou. Era Meng Meng, com a voz carregada de adrenalina. Ela avisou que o clima na mansão de Ming Xue tinha ficado estranho. Carros suspeitos estavam rondando a propriedade e o medo de uma nova emboscada era real. Meng Meng foi sincera. O pedido de socorro estava fora do contrato oficial deles, e ela entenderia se ele quisesse ficar de fora. Mas o instinto de Shunan falou mais alto. "Chego em meia hora", disparou ele. Enquanto isso, na mansão, as garotas tentavam manter a normalidade comendo melancia, sem saber que o cerco estava fechado. Do lado de fora, a tocaia era pesada. Bandidos armados vigiavam cada janela, esperando as luzes se apagarem para invadir e capturar as duas. O que eles não sabiam é que Shunan já estava ali, camuflado sob a lataria de um dos carros dos criminosos, ouvindo cada detalhe do plano pelo rádio. Ele confirmou que era a mesma corja do dia anterior, mas dessa vez o final seria diferente. Sem a interferência de príncipes irritantes por perto, ele teria a liberdade para fazer um interrogatório do seu jeito. Ao sair debaixo do carro com a precisão de um fantasma, ele quase assustou uma vizinha que passava, mas seu foco era um só: neutralizar o guarda que vigiava o perímetro e começar a limpeza. A caça tinha acabado de virar a caçadora. Do lado de fora da mansão, Shunan agiu com a precisão de um predador noturno. Ele deslizou pelas sombras até o vigia inimigo, que estava distraído demais para notar a morte chegando. Com um golpe seco e brutal na nuca, o protagonista apagou o sujeito antes que qualquer alerta fosse emitido pelo rádio. O corpo caiu como um saco de areia. Shunan o arrastou para o escuro e começou uma revista minuciosa, mas os bolsos estavam vazios, nenhuma pista, nenhum documento. O problema é que o caçador também estava sendo caçado. Absorto na revista, Shunan não ouviu os passos leves atrás dele. Uma figura saltou das sombras tentando imobilizá-lo com um golpe de mestre. O rapaz se esquivou por puro instinto, girando e jogando a agressora no chão apenas para dar de cara com um rosto conhecido. Era a policial linha dura que o havia detido no restaurante horas antes. A policial não estava ali para brincadeira. Aproveitando um milésimo de hesitação de Shunan, ela desferiu um chute potente que o jogou contra a parede. Com uma técnica de imobilização impecável, ela o prensou pelo pescoço, chamando-o de bandido reincidente e prometendo que ele não escaparia da delegacia desta vez. Shunan sentiu que estava em maus lençóis. A policial tinha as mãos em pontos vitais, e qualquer movimento errado seria o fim. Sem tempo para diplomacia, ele apelou para o absurdo. Criou uma distração explosiva, abrindo os braços e soltando um grito ensandecido para chocar a agente. No meio da confusão, ele avançou e deu um beijo rápido e inesperado na ponta do nariz dela. O choque paralisou a policial por um segundo antes de se transformar em fúria pura. Ela desferiu um chute violento no rosto dele, mas era o que ele precisava. O impacto o impulsionou para trás, dando a brecha para ele escalar o muro da mansão com a agilidade de um macaco. Enquanto a policial gritava ordens inúteis lá embaixo, o vigia que Shunan havia nocauteado despertou. Em um estado de confusão mental e sem roupas, possivelmente despojado durante a revista, o homem correu pelado em direção ao carro dos cúmplices. Os bandidos ficaram boquiabertos ao verem o parceiro naquele estado deplorável, enquanto ele berrava que Shunan estava na área. Dentro da casa, a campainha tocou, quebrando a atenção das garotas. Meng Meng correu para abrir, radiante ao ver Shunan ali, parecendo que tinha acabado de sair de um passeio tranquilo e não de uma luta de rua. Ela o arrastou para dentro, ansiosa para mostrar algo, enquanto Ming Jui se aproximava com os olhos semicerrados de desconfiança. Ela perguntou se ele tinha visto algo estranho lá fora. Shunan foi direto ao ponto. Confirmou que a gangue de ontem estava na espreita, mas que tinham fugido após o confronto. Ele revelou o detalhe mais importante. Durante a confusão, ouviu os criminosos mencionarem um nome que parecia o centro de tudo: Richo. Ao perguntar se o nome soava familiar,
O silêncio de Mingjue entregou que, embora ela tivesse dificuldade em lembrar, aquela peça do quebra-cabeça era o início de algo muito maior e mais perigoso. O medo finalmente rompeu a armadura de Mingyue. Com a voz vacilante, ela implorou que Shunan passasse a noite na mansão, temendo que os sombras voltassem assim que as luzes se apagassem. Sem saída e com o instinto de proteção falando mais alto, o rapaz aceitou o convite. Meng Meng, sempre astuta, já tinha o plano traçado. Ela dormiria no quarto de Mingyue para lhe fazer companhia, enquanto Shunan herdaria sua cama. Quando o protagonista entrou no quarto designado, quase deu meia volta. O lugar era um campo de batalha de pelúcias, roupas e objetos espalhados. A bagunça era tão monumental que mal se via o chão. Percebendo que não conseguiria relaxar naquele caos, ele ignorou o colchão e sentou-se em posição de lótus. Era o momento de sintonizar o Qi. Shunan fechou os olhos, filtrando o barulho do mundo até que uma energia vibrante e invisível começasse a serpentear por suas veias, fortalecendo seu espírito. A paz durou pouco. Um rangido quase imperceptível vindo do andar de baixo fez seus sentidos entrarem em alerta máximo. Shunan deslizou pelas escadas como um fantasma, cada músculo tenso para o combate iminente. Nas sombras da sala, ele avistou um vulto e, com a velocidade de um bote, imobilizou a mão do invasor. O susto foi mútuo. Não era um ladrão, mas a própria Mingyue. A garota tremia. Ela confessou que a ansiedade não a deixava pregar o olho e que tinha descido apenas para beber água e tentar se acalmar. Shunan relaxou a postura e se despediu para voltar ao quarto, mas Mingyue agarrou sua mão com força, um gesto desesperado de quem não queria ficar sozinha com seus fantasmas. Com a voz baixa, ela pediu que ele lhe fizesse companhia por um tempo. Eles terminaram a madrugada sentados à beira da piscina, sobre um céu de breu. O silêncio era denso. Shunan tentou quebrar o gelo comentando como a lua estava brilhante, mas a conversa morria em respostas curtas. O cansaço dela era visível. Mingyue agradeceu a presença dele, admitindo que só assim conseguia sentir um pingo de paz. O protagonista, sem saber como agir diante de tanta vulnerabilidade, apenas ficou ali, servindo de âncora. Eventualmente, a exaustão venceu a resistência da herdeira. Os olhos de Mingyue pesaram, e ela adormeceu ali mesmo, na cadeira, entregue ao sono profundo que o dia traumático lhe exigia. Shunan a observou por um instante, notando como ela parecia frágil sem a fachada de empresária. Com cuidado extremo, ele a pegou nos braços, sentindo o peso leve da garota contra seu peito, e a carregou escada acima, determinado a deixá-la em segurança no calor de seu quarto. Shunan parou diante da porta do quarto e chamou baixo, mas o silêncio foi a única resposta. Como a maçaneta girou sem resistência, ele entrou carregando Mingyue, que ainda flutuava em um sono pesado. O plano era simples, depositá-la na cama e sair de fininho. Mas assim que ele ajeitou nos lençóis, o destino pregou uma peça. Meng Meng, que já ocupava o colchão, deu um bote sonâmbulo. No meio de um sonho, ela confundiu o protagonista com um urso de pelúcia gigante e o agarrou pelo pescoço com uma força surpreendente, puxando-o para o meio delas. Preso entre as duas, Shunan tentou se soltar, mas Meng Meng o envolveu completamente, murmurando o nome sem sentido e apertando o abraço. Lutando contra o cansaço e percebendo que qualquer movimento brusco acordaria a casa inteira, desistiu da fuga. A exaustão finalmente o venceu, e ele apagou ali mesmo, formando um trio improvável que dormiu em perfeita harmonia até os primeiros raios de sol invadirem o quarto. O despertar, porém, não teve nada de harmonioso. Meng Meng abriu os olhos, deu de cara com Shunan e, em um reflexo de puro pânico, desferiu um golpe certeiro no rosto do rapaz. O clima de bom dia virou um interrogatório tenso. Shunan tentava explicar, ainda zonzo, que tudo não passava de um mal-entendido causado pelo abraço de urso dela, enquanto Mingju tentava processar a cena. Lá fora, a campainha começou a berrar sem parar. Xiao Xiu, o príncipe, orgulhoso e cheio de si, estava na porta com um buquê de rosas gigante, pronto para reconquistar o terreno. Impaciente, ele entrou na casa e deu de cara com a discussão descendo as escadas. Quando a ficha caiu e ele ouviu as migalhas da conversa sobre a noite anterior, o mundo do sujeito desabou. Ele ficou estático, olhando para os três, incapaz de processar que seu troféu de gelo havia dividido o mesmo teto e a mesma cama com aquele brutamontes.
Para Xiao Xiu, aquilo era um crime contra sua dignidade. Ele se considerava um filho do céu, o homem que nenhuma mulher conseguia ignorar. E ali estava Ming Ju, a garota que ele idealizava como um lótus de neve intocado no topo de um iceberg, envolvida em uma situação que ele nem ousava imaginar. O ódio borbulhava. Ver sua beleza dos sonhos tão próxima de um homem comum era uma crueldade que ele não pretendia deixar passar em branco. A ficha caiu para Xiao Xiu de um jeito cruel. Ele percebeu que Shunan tinha passado a noite sob o mesmo teto que as duas garotas. Naquele instante, ele decidiu enterrar o que restava do seu primeiro amor. Sentindo que a pureza de Ming Ju tinha sido manchada, a despedida dramática não durou muito. Tomado por uma coragem desesperada, ele começou a esmurrar a campainha, berrando o nome de Ming Ju como um louco. As meninas, exaustas do barulho insistente, desceram para dar um basta. Assim que abriram a porta, deram de cara com o príncipe desequilibrado. Em um surto de audácia, Xiao Xiu tentou um abraço e partiu para um beijo forçado em quem estava na frente. Meng Meng não pensou duas vezes. Soltou um grito de pervertido e desferiu um chute tão potente que o sujeito voou para o lado antes de beijar o asfalto. Ela bateu a porta na cara dele, deixando o herdeiro jogado no chão, processando a humilhação. Já longe dali, dentro do carro, o clima era de fome. As garotas imploravam por algo para comer. E Shunan, com seu costumeiro luxo, sacou algumas embalagens de plástico suspeitas e jogou para elas. Quando Meng Meng abriu o pacote, o cheiro a atingiu como um soco. "Isso cheira a pé sujo", gritou ela, enojada. Ming Ju, mais contida, avisou que o aroma era terrível, mas o sabor compensava. Mesmo relutante, Meng Meng começou a comer por pura necessidade. No início, o rosto era de sofrimento, mas logo as papilas gustativas dela entraram em curto-circuito. O sabor azedo e refrescante causou uma explosão sensorial. A boca encheu de saliva e o formigamento na língua se transformou em um vício instantâneo. Em minutos, ela estava devorando tudo e implorando por mais, deixando Shunan boquiaberto com a transformação da garota em uma dependente de sua ração barata. O banco de trás ficou coberto de embalagens vazias em tempo recorde. O destino final foi o armazém da universidade. Shunan entrou gritando que estava de volta, pronto para o turno, mas encontrou o local em polvorosa. Carregadores moviam caixas freneticamente, enquanto Machal berrava ordens, preocupado com a integridade da mercadoria. O amigo quase pulou de alegria ao ver Shunan, aliviado por ter o braço forte do agente de volta para garantir que ninguém saísse no prejuízo com aquele estoque valioso. O armazém virou um barril de pólvora quando a segurança da universidade invadiu o local. Com um tom autoritário e carregado de má intenção, os agentes acusaram o estabelecimento de operar de forma ilegal e vender produtos de qualidade suspeita a preços baixos demais. Ameaçaram que, se a mercadoria não fosse confiscada, eles passariam fogo em tudo, reduzindo o supermercado a cinzas. Shunan não recuou 1 milímetro. Ele avançou contra os seguranças com um olhar gélido, questionando se eles tinham mesmo coragem de tocar em um único palete de comida. O clima pesou, e o guarda principal rosnou que o rapaz não tinha autoridade para ameaçá-los. De longe, escondido como uma cobra, Xiao Xiu registrava cada segundo com o celular. Ele espumava de ódio, remoendo como Shunan roubara sua namorada e destruir a sua pose de príncipe. Seu plano era sórdido, gravar Shunan espancando os guardas para garantir que ele fosse expulso da universidade para sempre. O braço de Shunan já estava teso, pronto para desferir um golpe devastador que mandaria o segurança para o hospital. Xiao Xiu tremia de antecipação, com o dedo no botão de gravar, esperando o sangue jorrar. Mas, no 10º segundo final, o celular de Shunan tocou. Para a frustração total do vilão, o protagonista parou o ataque e atendeu a ligação com a maior calma do mundo, arruinando o flagrante perfeito. Após desligar, Shunan mudou de tática. Com um sorriso irônico, ele parou ao lado das caixas e desafiou os guardas. "Se conseguirem levar, a mercadoria é de vocês." Os brutamontes tentaram avançar, mas Shunan se moveu como um muro invisível. Por mais que tentassem, eles não conseguiam ultrapassar a defesa do rapaz. Era como se houvesse uma barreira intransponível entre eles e as caixas. Exaustos e suados, os seguranças estavam prestes a desistir quando duas garotas surgiram no galpão. Uma delas, Yan, chamou o chefe da segurança de Tio Shang. O clima de guerra esfriou na hora.
Ela puxou o tio para um canto e teve uma conversa intensa e emocional, gesticulando muito. O resultado foi imediato. O chefe deu meia volta e ordenou que todos os seus homens batessem em retirada, deixando as caixas para trás. Machado, o amigo de Shunan, estava boquiaberto. "Quem diabos você chamou?" perguntou ele em choque. Shunan explicou com uma piscadinha que tinha contatado Zhu Yuan, ninguém menos que a filha do reitor. O segredo? Desde que pisou na universidade, o agente de elite memorizou o rosto e o parentesco de cada figura influente do campus. Ele não era apenas um par de punhos fortes, ele jogava o jogo do poder com maestria, usando Yan para dar o cheque-mate na segurança sem precisar disparar um único soco. Enquanto Machal mergulhava nos cadernos, espantado ao descobrir que a rede de influência da universidade passava de 100 funcionários de alto escalão, Shunan resolvia as pontas soltas. Ele agradeceu a Yuan pela intervenção providencial, enquanto Lin Xue permanecia ao lado, murcha de vergonha. Yuan foi direta. Ela só moveu um dedo porque Lin Xue implorou. Com um tom protetor, ela exigiu que o rapaz parasse de importunar sua amiga. Shunan, com a consciência limpa, garantiu que não haveria mais problemas, embora nem se lembrasse de quando teria atrapalhado a vida da garota. Machal, ainda chocado, questionou como o amigo conseguia mapear o rosto de cada figurão e seus parentes com tamanha precisão. Shunan apenas deu um sorriso enigmático. Ele se lembrou da conversa com a sedutora Tao. Fora ela quem entregou o mapa da mina, revelando que a amiga de Lin Xue era a filha do reitor e sobrinha do chefe de segurança. Tao, jogando seu charme venenoso, perguntou se ele estava caidinho por Lin Xue e ofereceu ajuda, jurando que agia apenas por amizade. Mas Shunan não era bobo. Ele sabia que no mundo de Tao nada era de graça. Enquanto isso, a vida no campo se tornava um inferno para Lin Xue. Os boatos espalhados por Tao queimavam como fogo em palha seca. Alunas cochichavam pelos cantos, lançando olhares de desprezo e afirmando que a inocência dela era apenas uma fachada para esconder comportamentos depravados. Um engraçadinho chegou a oferecer ajuda caso ela estivesse com fome de diversão. Yuan ferveu de raiva, sabendo que cada mentira tinha o dedo sujo de Tao, que se deliciava ao ver as pessoas pagarem por qualquer desfeite que tivessem feito a ela. No final do dia, Lin Xue voltou para o dormitório tentando buscar um pouco de paz. Ela começou a se trocar, acreditando estar sozinha, já que Yuan não estava no quarto. Foi nesse momento que a porta se escancarou. Shunan entrou com tudo, carregando uma sacola de doces e berrando que trouxera os favoritos de Yuan. O susto foi colossal. Lin Xue, no meio da troca de roupa, puxou a camisa às pressas e gritou com fúria para que ele aprendesse a bater na porta antes de invadir. Ela mandou que ele largasse os doces e desse-o fora dali imediatamente. Shunan, com a calma de sempre, deu um conselho seco. Lembre-se de terminar de se vestir. Antes que um sapato voasse em sua direção, ele bateu em retirada, deixando Lin Xue espumando de raiva em meio a mais um mal-entendido desastroso. Lin Xue entrou em pânico ao ouvir a voz estridente de Tao ecoando pelo corredor. Em um ato de desespero, ela agarrou Shunan e o arrastou para dentro do quarto, jogando-o na cama e trancando a porta com o coração na boca. "Fica quieto", sibilou ela, enquanto o rapaz, confuso, perguntava por que diabos estava sendo escondido. A resposta era simples. Se aquela fofoqueira visse os dois juntos de novo, a reputação de Lin Xue seria enterrada de vez. Não demorou um segundo. Tao começou a esmurrar a porta, berrando para o dormitório inteiro ouvir. "Abre logo, Lin Xue! Trouxe outro macho para o quarto!" Com o veneno escorrendo pela voz, ela gritava que a máscara de santinha da garota caía todas as noites. Tao arrombou a porta com um chute, entrando com os olhos brilhando de malícia, pronta para o flagrante. Ela revirou o quarto, bufando de ódio ao encontrar apenas Lin Xue sentada, sozinha e calma. "Onde ele está? Eu vi um homem entrar aqui", gritava ela, encarando a janela aberta com desconfiança. Lin Xue, mantendo o sangue frio, apenas sugeriu que ela procurasse melhor, enquanto rezava para que o entregador não tivesse quebrado o pescoço na queda. Shunan, claro, aterrissou como um gato e voltou para o armazém. Lá o clima era de derrota. Seu amigo avisou que, por causa das confusões, a universidade proibiu a entrega de comida direto nos quartos. Agora, tudo teria que ser deixado no saguão, acabando com a circulação dele pelos dormitórios femininos. Mas o perigo real estava sendo tramado no campo de educação física. Escondida nos arbustos como uma serpente, Tao estava de conluio com Xiao Shiyu.
Eles observavam Lin Xuê enquanto uma amiga, comprada, oferecia água à garota. O plano era asqueroso. A água estava batizada. Tao esperava apenas Lin Xuê beber para que o efeito começasse e ela corresse ao banheiro. Lá, a vilã ligaria para Shunan, atraindo-o para uma armadilha onde ele seria pego em flagrante com a garota dopada. O plano de Tao era de uma maldade cirúrgica. Ela explicava para Xiao Xiyu, com um brilho sádico nos olhos, que quanto mais destruída estivesse a reputação de Lin Xuê, mais vulnerável e isolada a garota ficaria, facilitando o bote final. Xiao Xiyu, por sua vez, só pensava em gravar Shunan em uma situação comprometedora para expulsá-lo da universidade de vez. Escondidos entre os arbustos como cobras, eles viram Lin Xuê beber a água batizada e, minutos depois, saírem disparada para o banheiro, exatamente como previsto. Tao deu o sinal e Xiao Xiyu fez a ligação falsa. Pouco depois, Shunan apareceu no local, carregando um pacote de papel higiênico sobre uma ordem de entrega urgente. Ele bateu na porta do banheiro e anunciou sua chegada, sendo recebido por uma Lin Xuê confusa e passando mal, que jurava não ter pedido nada. Antes que os dois pudessem entender a confusão, Tao surgiu do nada, berrando que finalmente tinha um flagrante que precisava. Com o celular em riste, ela gargalhava dizendo que Lin Xuê estava fazendo besteira de novo e que as manchetes do campus no dia seguinte seriam o fim da linha para a rival. Mas Tao cometeu o erro de subestimar quem tinha pela frente. Em um movimento rápido como um raio, Shunan agarrou o braço da vilã. Ela tentou se soltar, gritando insultos e perguntando como ele ousava tocá-la, mas a força do rapaz era absoluta. Shunan o puxou para perto com um olhar gélido, lembrando-a que ela mesma tinha dito que queria experimentar seus serviços de entrega. Ele a arrastou para dentro do reservado e, com um comando autoritário que a deixou sem fôlego, ordenou que ela se sentasse na tampa do vaso sanitário. Tao, paralisada pelo medo e por uma estranha fascinação, obedeceu. Foi então que o protagonista começou a agir de forma inesperada. Com um movimento brusco, ele arrancou a camisa e a jogou sobre ela. Tao tentou afastar a peça de roupa, mas ficou hipnotizada quando Xuan começou a tirar a regata, revelando um corpo musculoso, jovem e coberto de cicatrizes que contavam histórias de batalhas reais. O jogo tinha virado. A predadora agora estava encurralada. Ela ouviu apenas o estalo digital de uma câmera. Ao abrir os olhos, o choque. Xuan segurava o celular, exibindo uma série de fotos comprometedoras dos dois sozinhos no banheiro. Enquanto se vestia com uma calma insultante, ele elogiou a qualidade das imagens. Tao ficou petrificada. O recado foi claro como cristal. Se ela postasse qualquer calúnia contra Lin Xuê, aquelas fotos iriam parar nos murais da universidade, destruindo a reputação da própria Tao. Derrotada e humilhada, ela tentou gritar que ele era o culpado. Mas Xuan a cortou friamente. Ele exigiu que ela escrevesse uma carta formal, inocentando Lin Xuê de todos os boatos. Se você tentar algo contra mim ou contra ela de novo, as consequências serão piores, sentenciou ele antes de deixá-la sozinha no vácuo. Tao saiu do banheiro em frangalhos, e quando encontrou Xiao Xiyu nos arbustos, nem conseguiu falar. O ódio em seus olhos agora era uma mistura de desejo ferido e sede de vingança absoluta. Enquanto isso, no topo de um arranha-céus, o clima era de guerra corporativa. Mingwei estava exausta, trabalhando dias a fio sem dormir para salvar o império de seu pai. Meng Meng tentou implorar para que ela descansasse, mas a herdeira foi implacável. O projeto com o grupo europeu era a única chance de sobrevivência da família. O tempo estava escorrendo entre os dedos. A reunião do conselho começou sob uma tensão sufocante. Mingwei apresentava o novo plano estratégico quando a porta da sala de reuniões foi escancarada de forma violenta. Um jovem de aparência impecável e estilo agressivo invadiu o recinto, ignorando os protestos indignados dos acionistas. Ele caminhou em direção a Mingwei com uma confiança predatória, acompanhado por um homem de terno que exalava problemas. O jogo nos bastidores do poder acabava de ganhar um novo e perigoso jogador. A reunião de Mingwei foi interrompida por um golpe baixo. O homem elegante que invadiu a sala não era um estranho, era o diretor Yin Xiang. O tio de Mingwei, com um sorriso falso no rosto, apresentou-o como o novo comandante enviado pela sede para assumir o projeto europeu.
Sem cerimônia, o sujeito tirou o tapete da herdeira, dizendo com desdém para ela ir descansar enquanto ele cuidava do trabalho duro. Meng Meng saiu da sala espumando de raiva. Ela não conseguia aceitar que Mingue tivesse baixado a guarda. No escritório, ela explodiu, gritando que era uma injustiça alguém chegar do nada e roubar um projeto que custou tantas noites de sono. Mingue, com o olhar perdido na foto de família sobre a mesa, apenas respondeu que era uma ordem superior e que não havia o que fazer. Pouco depois, o pai de Mingue entrou no escritório. O clima era pesado. Ele tentou se desculpar, confessando sua impotência diante da pressão dos irmãos. Mingue revelou seu verdadeiro motor. Ela queria o sucesso do projeto apenas para ter o direito de colocar as cinzas de sua mãe no salão ancestral da família, uma honra que seus tios negavam cruelmente. O pai, com o coração partido, admitiu que os tios nunca os amaram e que só se importavam com o próprio herdeiro. Mesmo derrotada, Mingue garantiu que não desistiria. Ao sair, o pai sentiu o peso do fracasso. Ele lembrou da promessa que fizera à falecida esposa de proteger a filha. Mas a realidade é que a família Cai a intimidava constantemente. Enquanto isso, Meng Meng observava tudo das sombras. Ela via o abatimento de Mingue e a depressão que tomava conta dos funcionários da empresa. Decidida a não deixar a amiga afundar na tristeza, ela teve uma ideia. Chamou Shunan para trazer um carregamento de doces e tentar adoçar aquele ambiente amargo.